Espero que eu não esteja falando muito baixo, mas talvez eu esteja, porque esse lugar aqui é muito silencioso. Então eu fico com medo de falar muito alto à noite. Me perdoem pela luz, pelo cenário, por ser muito atrasada, mas eu realmente só senti vontade de falar com vocês agora, porque eu estava me assentando ainda. Uma explicação breve, né? Eu estou fazendo intercâmbio na Alemanha. Eu não falei sobre isso no canal, porque eu estava esperando as coisas realmente se acertarem 100%, vulgo eu chegar aqui. Então, eu já estou matriculada, eu realmente já estou aqui. Então, eu finalmente cheguei na Alemanha e estou vou fazer faculdade nesse lugar muito pequenininho, numa cidade bem pequenininha da Alemanha. Esse vídeo vai ser mais uma recapitulação de como eu cheguei até aqui, tipo, da viagem. Eu posso fazer eventualmente respostas de questões, perguntas de vocês sobre o intercâmbio em si. E não vai ser minha vida aqui por enquanto, porque eu não fiz muita coisa. Hoje é domingo e eu cheguei aqui nessa cidade sexta. Então, basicamente, minha jornada, eu vou botar uns clipezinhos, porque eu fui muito péssima de gravar. Desculpa pela roupa também, gente. Eu tô de calça de pijama também. Eu saí de São Paulo quarta-feira. Eu fui pra São Paulo, pra casa da minha prima. Então, eu tive minha despedida, tudo na sexta-feira, sexta-feira passada, com meus amigos. A gente se divertiu bastante. Aí depois eu fui pra casa da minha prima, porque eu ia sair de lá, né? Eu ia sair de São Paulo. Então, eu queria ver minha família e tal, eu queria ficar um pouquinho lá. E eu não gravei nada, porque eu literalmente só fiquei na casa da minha prima. Eu literalmente só fui, tipo, São Paulo, né? Eu só realmente fui pra um aniversário, enfim, e aí eu não gravei nada, né? Eu acho que eu fiz uma gravação da Roda Gigante de São Paulo, porque eu achei bonita, mas eu realmente não filmei muita coisa. E aí, depois disso, eu fui embora na quarta-feira. Eu saí de noite, eu saí umas 8 horas, do aeroporto de Campinas, e aí eu cheguei em Madrid 11h30 da manhã. Aí eu fiz umas gravações, mas tipo assim, eu tava muito cansada porque eu não dormi no avião, era tipo 10 horas de viagem e era de madrugada. Então eu deveria ter dormido porque eu ia ficar acordada mais um dia. Então eu fui muito besta, eu não consegui dormir, né? Então eu não tinha o que fazer. Fiquei acordada, eu dormi tipo 1 hora. Eu odeio dormir em avião, eu realmente não gosto de voar no geral, então eu já estava com ansiedade, né? Mas eu tava mais tranquila nesse voo, só que o problema é que era muita coisa na minha cabeça, então eu realmente não consegui dormir. Eu assisti, tipo, Tartarugas até lá embaixo, que eu achei ok. Eu assisti Modern Family, eu assisti um episódio de Grey's Anatomy, horrível, é um novo episódio que a Arizona aparece, que tinha lá no avião. E eu comecei Chicago também, só que eu não terminei porque tava no meu celular e tava acabando a bateria e não tinha como carregar no avião. Cheguei na Espanha, na Madrid. É muito legal o aeroporto, bem grande, né? E aí eu sofri muito, porque, tipo assim, eu peguei o shuttle, né? Que é um ônibusinho que liga os terminais no aeroporto. E aí eu peguei o ônibus. Eu cheguei pra pegar minha mala, passei pela imigração e tal. E quando eu cheguei pra pegar minha mala, ela tá muito pesada mesmo, tipo assim, horrores. E aí, eu tive que sair de um terminal pro outro. Era tipo 2 terminais depois. E aquele aeroporto é gigante. Ele é muito grande, gente. E aí eu já. Eu tava suando horrores. Eu suando horrores. Meu braço doendo. Eu tava com uma mochila e uma bolsa e a mala grande. Então eu falei, gente. Eu não sei o que eu faço agora. Eu realmente não sei o que eu faço. Eu consegui despachar, porque aí eu ia fazer uma conexão de Madrid pra Nuremberg, aqui na Alemanha. E aí vem o plot twist. Que eu, na verdade, vai chegar aí no plot twist, né? E fiquei esperando, né? Aí eu comi taco. Foi taco que eu comi lá em Madrid. Eu falei, foi uma experiência. Eu achei ele diferenciado. E aí, enfim, não tem muitas opiniões. Eu não saí do aeroporto, eu literalmente só fiquei nos aeroportos, em todos eles que eu fui, porque eu fui pra 3 países num dia só, né? Aí depois que eu saí de Madrid, eu fui pra Paris, porque eu tinha uma conexão em Paris, e aí de Paris eu ia pra Nuremberg, né? Só que aí o meu voo pra Paris atrasou 1 hora, sendo que se isso acontecesse, eu ia perder o próximo voo. Então não podia ficar muito atrasado, porque eu ainda tinha uma conexão, né?
E aí, se eu não fosse nesse voo, eu só ia conseguir voar no dia seguinte. E o outro voo era péssimo, porque tinha outra escala. A única coisa que eu fiz no aeroporto quando eu tava indo de Paris pra Paris foi tirar essa foto, falando que a Showgirl estava chegando aí, Taylor Swift. Eu literalmente estava com isso no. Minha mente tava, sabe? Tava um negócio aqui, pô. Showgirl, showgirl, showgirl. E quando eu cheguei em Paris, gente, eu tive que correr tanto, porque eu cheguei em Paris, faltavam 40 minutos pra minha conexão, mas 40 minutos quando eu cheguei no aeroporto. Tipo, eu pousei. Até sair do avião pra pegar um outro shuttle, que aquele aeroporto de Paris também é gigante. Eu falei, fudeu, eu vou perder. Mas aí eu corri tanto. Eu peguei o shuttle, cheguei 3 minutos antes. Foi isso? Não, foi 10 minutos antes do aeroporto do avião decolar. E aí foi lindo, assim. Eu atravessei uma passarela inteira correndo, escutando Don't Worry, I'll Make You Worry, da Sabrina Carpenter. E aí foi lindo. E aí eu desci. E aí o aeroporto, tipo, o avião tava do lado de fora, né? Eu acho que eu filmei, mas eu não tenho certeza. No Nuremberg. Aí lembra, esse foi o voo mais rápido, né? Aí lembra que eu falei pra vocês que eu tinha uma mala gigante que eu despachei, certo? Certo. E sabe quem chegou, mas ou que não chegou? Eu cheguei em Nuremberg e a mala não chegou. Ou seja, eu cheguei tipo umas 10 horas da noite em Nuremberg e eu acabei tendo que dormir no aeroporto, porque eu tinha um Airbnb, que é esse aqui que eu tô agora, só que o problema é que eu não tinha para pro dia que eu cheguei, entendeu? Então eu já tinha planejado dormir no aeroporto, só que eu não imaginava que o aeroporto fosse tão pequeno e eu também não imaginava ficar tão ansiosa porque eu estava sem a minha mala. Então, tudo ficou péssimo, minha cabeça estava girando, eu estava muito cansada, tipo, eu estava cansada, mas eu não estava com sono, sabe? Então, eu estava meio que enlouquecendo aos poucos. E aí, eu liguei para todo mundo, fiz videochamada com todo mundo, e depois eu tentei ler. Inclusive, eu não tô lendo nada. Tá, eu não terminei nenhum livro desde o último vlog que eu fiz, só pra vocês terem noção de como é que tá. Tem que fazer várias coisas. Eu assisti vários vídeos no YouTube, e enfim. E aí, quem me salvou no final de tudo foi a Taylor Swift, que lançou um álbum enquanto eu estava no aeroporto, porque aqui já eram 6 horas da manhã quando ela lançou, né? E aí eu tava lá ainda porque eu ia vir pra cá depois. Nossa, mas aquele aeroporto tava muito engraçado, gente, porque sexta-feira foi feriado aqui. Então, tipo assim, tava todo mundo saindo pra viajar. E, tipo assim, as pessoas no aeroporto foi muito engraçado. Tipo assim, o pessoal levava cerveja mesmo pro aeroporto. Ou levava, ou comprava no aeroporto. Pra ficar bebendo sentado no aeroporto esperando. Eu não filmei porque eu tava, tipo, minha cabeça não estava aqui, sabe? Eu não tava raciocinando direito, só tinha uma tomada, no aeroporto pra eu usar. Então, eu não podia ficar usando muito meu celular para não acabar a bateria. Mas enfim, foi uma jornada. E aí depois eu peguei o trem para vir para cá, onde eu tô agora. E aí foi o divo, porque a Taylor Swift me salvou nessa viagem, né? Assim, falando brevemente da Taylor Swift, eu não amei esse álbum novo dela, mas foi legal escutar um negócio novo e também ser entretida por ela. Eu tava meio chateada no dia que ela lançou, que eu tava muito cansada, tava tudo na minha cabeça, então eu acabei sendo um pouco mais rígida com esse álbum do que eu gostaria, mas no final eu acabei achando ok. Tipo, eu gosto, eu escuto, mas não é meu favorito dela. Tem algumas músicas que eu não gosto, tipo Eldest Daughter. Eu não gosto dessa música. O resto eu escuto, eu gosto. Então, enfim, rapidamente, não quero ser cancelada. Vamos seguir em frente. Aí, depois, eu fui e vim pra cá. E aí eu tenho filmagem do trem. Gente, que cenário lindo, né? Pra vir pra cá, muito lindo. É realmente o cu da Alemanha. Se você estava duvidando, não duvide mais. E aí você me pergunta assim, Mariana, mas você fala alemão? Não, eu não falo alemão. Então tá sendo uma experiência bem legal. Porque me disseram que aqui o pessoal falava inglês, mas como o interior é mais pessoas jovens ou bem dentro da faculdade, né? E eu cheguei aqui, então eu cheguei no Airbnb. Eu vou me mudar amanhã, mas hoje eu ainda tô no Airbnb. E por aqui ninguém fala inglês.
Então tá sendo uma experiência bem interessante. Peguei na sexta, eu vim direto pra cá. E aí eu só descansei, fiquei deitada assistindo vídeo, dormi, enfim, então eu não fiz nada. Mas ontem eu fui no shopping, tanto pra assistir o filme da Taylor Swift, que eu achei bom, foi o que eu esperava, quanto pra comprar algumas coisas que eu ainda precisava e também tive que buscar minha mala, porque a minha mala chegou. Fiz um suspense sobre não ter ela, mas aí, enfim, o da mala foi um pouco. Foi até, tipo, tranquilo, porque ficou no lugar. E aí meio que perderam ela. E aí eu entrei em contato, fiz a reclamação. E aí eles entraram em contato com a, o aeroporto e fizeram todo um esquema para poder entregar a mala aqui onde eu tô. Porque, cara, não é perto do aeroporto para eu ir pegar. E, sinceramente, eu vou dizer que foi uma coisa boa pra mim, porque essa mala tá muito pesada. E pra eu andar de trem com ela seria uma aventura, porque tem muitas escadas aqui, tipo, muitas escadas. Então, eu acho que eu preferia assim, sendo muito sincera. Então foi isso, assim, basicamente, contando pra vocês o que aconteceu até agora. Hoje eu só comi na pizzaria porque tá tudo fechado, nada funciona domingo aqui. Basicamente nada, nem o shopping, nem o mercado, nem a farmácia, nada. Então, se você precisar de alguma coisa, aí o problema é seu. Fui lavar meu cabelo e por isso que ele tá meio doido, porque a água aqui não é muito boa, né, pra lavar o cabelo. Muita gente fala sobre isso e é verdade. Ele tá meio doido. Eu tentei salvar ele um pouco com condicionador, mas eu acho que tá melhor do que tava. Tanto que foi por isso que eu não gravei antes também, porque eu estava horrorosa. Meu cabelo estava parecendo de uma palhaça. E eu tive que sair na rua assim, porque eu não tive muita escolha, né? E aí, o que que eu fiz também foi comprar comidas da Alemanha, como eu acho que isso aqui é pretzel. Eu acho que é pretzel salgado que está escrito aqui, porque parece um pretzel. Então, eu creio que seja um pretzel. E aí, eu fiz isso várias vezes, tá? Eu comprei frutas meio que. Como é que é? Tipo, desidratadas. Eu achei que isso aqui fosse uva. É ameixa. Mas eu descobri que ameixa é bom. Eu tô comendo ameixa, porque eu não queria jogar fora. E eu experimentei. E é bom. É legal. É gostoso. E eu também comprei uma água com gás, achando que era água natural. Não era. E é isso, gente. Eu estou na Alemanha. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha viagem, ou se vocês quiserem sugerir tipos de vídeo que eu posso fazer, fiquem à vontade para comentar nos comentários. Eu ainda planejo fazer, tipo, minha rotina aqui, alguns TikToks que eu também não tenho tido paciência suficiente para fazer. Por isso que eu não fiz muito TikTok ainda. Também não tenho muito conteúdo por enquanto, mas enfim, eu posso fazer vários vídeos para vocês. Só de livro que eu não prometo nada porque eu não estou lendo. Então, enfim, é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E eu espero que vocês acompanhem essa jornada. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.